Oi meninas, tudo bem? Estou aqui hoje para fazer um vídeo um pouquinho diferente, como vocês viram aqui no título, é um guia de pincéis. Já fazia tempo que eu queria fazer esse vídeo e hoje eu resolvi gravar. Então, eu vou dividir esse guia em 3 partes. A primeira parte, que eu tô gravando hoje, é para falar sobre os pincéis de face. A segunda parte vai ser para falar sobre os pincéis de olhos. E na terceira, eu quero mostrar para vocês como lavar os pincéis, né? Como higienizar, como guardar, como conservar, para você poder ter os pincéis por mais tempo. Então vamos começar. A primeira coisa que vocês precisam saber é que existem pincéis com cerdas sintéticas e com cerdas naturais. Os pincéis com cerdas naturais, eles são feitos para aplicação de produtos em pó. Então, para aplicar a sua sombra, o seu pó, o seu blush, você vai usar os pincéis sempre de cerdas naturais. Os pincéis de cerdas sintéticas já são para aplicação de produtos cremosos, de produtos líquidos. E qual que é a diferença? Os pincéis de cerdas sintéticas, eles não absorvem o produto. Então, eles são como se fossem vedados, né? Tem essa película que você passa a base, ele só espalha, ele dá aquele polimento e ele não absorve nada. Então isso faz com que você use menos produto e com que o acabamento fique mais natural, mais perfeito. Os pincéis de cerdas naturais já são diferentes, são para produto em pó e ele vai dar aquele esfumado. Porque com o pincel de cerda sintética, se você for fazer um esfumado no olho, não vai dar certo, gente. Porque o pincel ele é de um tipo que, não sei, não funciona, não sei explicar. Mas se você tiver um pincel diferente e falar, nossa, esse pincel parece que não dá certo, pode ver que ele vai ser de cerdas sintéticas. Então vamos começar a falar sobre os pincéis de base. Então eu vou mostrar pra vocês 3 tipos de pincéis pra base. O que normalmente se usa, né, tem muita gente que usa, que gosta, já faz, acho que é o mais antiguinho, é esse pincel aqui, que é o famoso língua de gato. Né? Esse pincel assim nesse formatinho, ele de cerdas sintéticas, tudo. O que acontece? Para aplicação da base com esse tipo de pincel, você vai pegar a base no dorso da mão e vai espalhar. Esse tipo de pincel é como se você estivesse pintando uma parede. Então o que acontece? Às vezes ele fica com aquelas marcas da borda do pincel. Então você passa aqui e ficou aquela marca. Aí você passa em cima e ficou outra. Então ele é bem mais difícil de trabalhar. O acabamento não fica tão natural. Pra estar conseguindo espalhar com esse, às vezes tem que ir fazendo assim, ó. Meio que em zigue-zague, em X, pra poder não ficar marcado. Então, eu particularmente não gosto desse tipo de pincel. Esse daqui, na verdade, eu nunca usei. Eu tenho ele porque veio num kit que eu comprei. Mas se você for comprar avulso, eu não indico você estar comprando um pincel desse tipo, que é bem mais difícil de trabalhar. Existe o pincel Kabuki, que é o meu favorito, vocês sabem, que é desse tipo aqui. Ele tem outros formatos também, com o topo mais arredondado, com o topo mais pontudo. Tem diversos tamanhos, eu tenho esse, tenho um outro igualzinho, só que menor. Mas os pincéis Kabuki são o quê? Esses pincéis assim, que são densos, tá vendo? Tem bastante cerdas. E eles, ó, esse daqui inclusive, ele tem a ponta da cerda, vocês conseguem ver que é mais clarinha, que eles falam é uma cerda polida. O que acontece? Essa cerda polida quer dizer que a ponta do pincel é mais fina do que o restante. Então quando você aplica a base, ele já vai dando um polimento mais específico, um polimento mais delicado, deixa a base com o acabamento mais natural. Esse tipo de pincel aqui, ó, ele também às vezes você encontra mais comumente nesse tipo aqui. O que acontece com esse daqui? É o mesmo pincel, o mesmo tipo, Kabuki. Só que esses menorzinhos assim, que são muito mais densos, eles ficam... é mais difícil de trabalhar, não é tão legal quanto esse outro aqui. Desse daquele kit que eu já mostrei pra vocês, que ele é mais macio, mais gostoso de aplicar. Mas esse daqui, desse tipo assim, é o do mesmo, né, da mesma família desse, do Kabuki, que também é bem legal. E o terceiro tipo de pincel seria o pincel Dual Fiber. O que é o Dual Fiber? É uma junção de cerdas naturais, que seriam as pretinhas, com cerdas sintéticas, essas brancas. Então ele é um pincel, tem gente que fala pincel de fibra ótica, né, mas é pincel Dual Fiber. Também é bem legal pra estar aplicando. Eu acho ele meio molengo, mas tem bastante gente que gosta, ele também dá um acabamento natural, também dá um polimento bem legal, essa parte aqui das cerdas sintéticas, né, dá super conta. E esse pincel, o que é legal? Como ele tem os 2 tipos de cerda, dá tanto pra você aplicar produto cremoso como produto em pó. Então dá pra você passar o blush, dá pra você passar o pó. Isso aqui é bem legal. Mas dos 3 pincéis, o meu favorito pra aplicar base é o pincel tipo Kabuki. Bom, agora vamos falar dos pincéis de pó.
O pincel de pó, ele é basicamente um pincel bem grandão, bem fofão, que tem que ser de cerdas naturais. E ele não pode ser um pincel muito denso, ele pode ter assim, ó, bastante cerdas, mas você vê, olha como ele é macio. Ó, tá vendo? Você passa, ele tem que acariciar mesmo a pele. Não pode ser aquelas cerdas duras que vai, né, criar uma linha assim na pele que machuca. E também não pode ser muito denso, porque senão você vai pegar o pó e vai como se fosse carimbar assim na pele, né? Você não vai conseguir espalhar com delicadeza. Eu tenho esse daqui e esse outro modelinho aqui que também é do mesmo tipo, só que ele é mais, vendo, mais fininho assim, mas também ele é bem maciozinho também, bem gostoso. Então o pincel de pó sempre tem que ser bem macio, quanto mais gordinho melhor, que vai concentrar menos o pó e vai deixar a aplicação mais natural. Tem bastante gente que gosta de aplicar com esponjinha, mas a esponjinha tem que tomar bastante cuidado, porque como ela acumula mais produto, então vai acumular mais na linha de expressão, vai saltar mais as imperfeições, as dobrinhas que tiver na pele. Então eu acho que com o pincel fica mais bonito o acabamento. E agora, por último, dos pincéis de face, eu vou falar dos pincéis de blush. Então os pincéis de blush basicamente são dois formatos, que é o formatinho assim chanfrado, que ele já faz o contorno do rosto aqui, ó, pra você passar o blush, pra você fazer o contorno. Então é bem legal. E tem os mais comuns, que são esses aqui, que é como se fosse uma miniatura do pincel de pó, né? Então, ó, ele também é bem maciozinho, só que ele é menor, pra você não espalhar o blush pra muito onde você não quer, né? Então, ó, os dois tipos são bem legais. Tanto um quanto o outro, os dois são de cerdas naturais. Então é isso, meninas. Quanto aos pincéis de face, basicamente são esses. Depois os pincéis de olhos, que tem mais, né? Tem uma imensidão de pincéis, o pessoal cada vez inventa outros tipos e outras facilidades pra gente ter. Eu amo pincéis, quem me conhece, quem já viu minhas coisas, sabem que eu adoro. Eu tenho muitos pincéis, alguns até que eu não uso, assim, mas eu adoro. Eu vejo assim na internet os kits, eu fico babando, eu gosto muito de pincéis. Então é isso, eu espero que eu tirei algumas dúvidas de vocês. Se tiverem mais dúvidas, é só colocar aqui nos comentários que eu vou responder. Espero que vocês gostem. Não se esqueçam de clicar em gostei se você gostou do vídeo e se inscrever no canal, que ajuda na divulgação. Então tá bom, meninas, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo!